nome é Dione Aparecido Avelar Gonçalves, eu sou atibaense, nasci em 8 de fevereiro de 1979 e sou conhecido na capoeira como Dionão. O meu início na capoeira não foi de maneira imediata. Eu me lembro que por volta de 86, 87, a minha mãe trabalhava lá na UPA, que era a Universidade Popular de Atibaia. Era um projeto que tinha alfabetização para adultos, onde ela atuava, tinha curso profissionalizante e também tinha algumas oficinas de arte, cultura, né? Entre elas a capoeira. Eu me lembro que nessa época, o meu pai ele trabalhava na construção civil e ele não conseguia chegar no horário algumas vezes, né? Aí a minha mãe levava eu e minha irmã menor com ela. Aí eu me lembro que nós estávamos sentados no fundinho da sala, pintando um desenho. Aí eu escutei um som diferente, uma melodia diferente. Eu saí lá fora para ver. Aí eu vi uma aula de capoeira. Eu assisti tudo aquilo. Aí no final procurei a minha mãe e falei: ó, mãe, eu quero fazer, né? Muito bacana aquela atividade. E a minha mãe foi conversar lá com o professor, né, para ver como que funcionava. E o professor era o mestre Humberto. Aí ele tirou da pochete um cartão e entregou para minha mãe e falou: ó, leva o menino lá na academia que ele vai gostar. E eu fiquei eufórico com tudo aquilo, né, porque eu já estava gostando só de assistir a aula. Imagina esse negócio de academia. Aí de tanto eu insistir, minha mãe levou. Aí quando a gente chega lá, ele passou os procedimentos, né, tinha mensalidade, tinha matrícula, tinha uniforme. Aí a gente viu que a gente não tinha condições. Na época eu morava em Alvinópolis e não tínhamos carro, né? Então ia ter despesa com ônibus, um monte de coisa. Eu tinha uma irmã menor, né? Então ficava difícil da minha mãe me levar. Aí não levou. Mas mesmo assim eu comecei a reproduzir a capoeira da minha maneira, fazia uma estrelinha, uma bananeira. E assim eu fui levando a vida, né, com aquele desejo de estar na capoeira, mas não estava muito longe ainda. Aí no ano seguinte a gente foi assistir o carnaval de rua. O carnaval era aqui na Tomé Franco. Ele começava lá na Santa Casa, aí vinha descendo e encerrava ali no antigo Banespa, onde hoje é o Santander. Aí entre um desfile e outro, a Senhora dos Navegantes começa a desfilar. E aquilo para mim, né, foi tudo, né? Vi os movimentos, o pessoal saltando, mas o que mais me chamou a atenção foi a música, né? O enredo falava da Bahia, falava da própria capoeira, né? Que era mais ou menos assim: vai brilhar, novamente a nossa estrela vai brilhar, vai brilhar, novamente a nossa estrela vai brilhar. Por que será? Porque sou navegante, eu sou navegador. E na minha jangada eu só trago paz e amor. Porque sou navegante, eu sou navegador. E na minha jangada eu só trago paz e amor. Bahia, oh, terra que ficou. Bahia do Vatapá, do Caruru e do Xixi. Bahia do samba de roda, que eu nunca vi assim. Capoeira no pé, capoeira na mão. Vamos lá, seu navegante, sacudir esse povão. Capoeira no pé, capoeira na mão. Vamos lá, seu navegante, sacudir esse povão, vai brilhar. Aí você imagina, o desfile é aproximadamente 1 hora. Então foi essa música, esse enredo ali, martelando, né? E aí entrou pelo meu ouvido e conquistou um lugar de destaque no meu coração. E nunca mais eu esqueci. Às vezes eu até me emociono, né, quando eu lembro dessa música. E como eu disse, o meu início ele não foi de maneira imediata, né? A capoeira foi se apresentando aos poucos, né? Primeiro momento lá na UPA e depois no carnaval. Aí para ajudar ainda, eu lembro que eu fazia catecismo lá no Cristo Rei e no salão paroquial tinha capoeira também. Mas minha mãe e meu pai já tinham mais um argumento, né? Eles assistiram o desfile e falavam que além da gente não ter condições de pagar a mensalidade, era muito perigoso, né? O pessoal saltando para trás, essas coisas todas. Então eles achavam que não era para mim aquilo. E o tempo foi passando, até que em 1990 muda lá na rua de casa 5 irmãos.
o Marquinhos, o Cícero, o Biratã, o Rodrigo e o Luizinho. E a gente fez amizade, né? Nós brincávamos juntos ali na rua, jogávamos bola junto. Só que desses 5 irmãos, tinha 2 que se destacavam muito no futebol. Não porque eles eram habilidosos, né? E sim porque eles eram uns meninos fortes, velozes, sabe? E quando eles marcavam um gol, eles comemoravam saltando, fazendo um movimento de capoeira. Aí imediatamente eu já falei, esses caras são da capoeira. E eles eram, né? Era o Cícero e o Biratã. Na época eles eram estagiários lá na Senhor dos Navegantes do Mestre Humberto. E eles influenciaram praticamente a rua toda, né? A praticar capoeira, não só a rua, mas também o pessoal de outras localidades. Eu me lembro que na época, no final do dia, pelas 6:30 da tarde, 7 horas, era uma verdadeira concentração de gente, né, na frente da casa deles ali, para ir para capoeira. Né? Eu confesso que muitas vezes eu chorava, né, ficava lá no cantinho de casa, via tudo aquilo, porque meu pai e minha mãe, né, não achavam que capoeira não era para mim. Aí o tempo foi passando, aí eu me lembro que em dezembro de 1991, eu cheguei no meu pai e falei, ó, eu não quero nada de Natal, eu quero capoeira. E aí, graças a Deus, meu pai atendeu o meu pedido e me matriculou lá na Senhor dos Navegantes. Nessa época, o Mestre Humberto ele tinha uma lanchonete ali na esquina do José Alvim. E na maioria das vezes ele iniciava o treino e deixava o treino na mão dos estagiários, né, dos alunos mais antigos. Outras vezes ele chegava no final da aula e encerrava. Então ele não era muito presente na aula, pelo menos no horário que eu ia, né? E aí nessa época começou a vir de Itatiba um outro aluno dele, que já era formado, na época ele era cordão azul, que era o professor Estevinho, né? Hoje o mestre Estevinho, que aos poucos começou a assumir as aulas do mestre, né? E eu comecei a me identificar muito, porque quando as aulas eram com estagiário, eu percebia que tinha uma certa competição entre eles, né? Então eles passavam movimentos muito complexos e aquilo para um iniciante é complicado. Então na maioria das vezes eu assistia, né? Porque era algo longe da minha realidade. Mas quando estava o professor Estevinho, né? O mestre Estevinho, aí era uma outra metodologia, né? E eu me identificava muito com aquilo. E aí ele assumiu as aulas, né? Aí eu me lembro que em julho de 1992 teve um evento de graduação. Aí eu peguei o meu cordão verde, isso foi num domingo. Na segunda-feira não teve aula, né? Aí na terça-feira eu já fui logo de manhã para a academia para estrear o cordão. Aí chegando lá, eu me deparo, né, com um monte de mães, pais, colegas da minha turma também, né? Tudo lá na porta, lá, sem poder entrar, porque lá na academia estava cheio de bloco, areia, né? Aí o mestre Estevinho veio dar uma satisfação. Ele pegou e falou, ó, o mestre Humberto vai montar um restaurante aqui e até no final do dia a gente vai iniciar os treinos lá no outro espaço, lá na rua Padre Chico, que era uma travessa da esquina da rodoviária ali, né? Bem do lado da antiga Droga Rio, né? Tinha o Bar do Alemão e ali já ia ter a nova academia. Aí eu, decepcionado com tudo aquilo, né? Mas tudo bem. Fui para a escola, fui para casa, né? Fui para a escola, a hora que eu voltei, subi para a academia, cheguei lá, aí foi decepção total, né? Porque até então eu nunca tinha visto uma estrutura tão bem organizada para capoeira, igual a da academia na Avenida São João. Aí de repente tudo aquilo ali se resume num salãozinho muito pequeno, né? Onde tinha o espaço praticamente somente da roda e a roda passava encostando na parede. Aí ali muitos colegas ali já pararam de treinar, outros foram treinar em outras academias e eu permaneci. Por que eu permaneci? Porque as pessoas que me influenciaram, né, a estar ali na capoeira, o Cícero e o Bira, permaneceram com o mestre Estevinho, né? Na época professor, e ali a gente continuou insistindo, né? Eu fui treinando. Aí eu me lembro que um belo dia a academia mudou de nome, deixou de ser Senhor dos Navegantes e passou a ser Ginga Esporte.
E a gente foi treinando, aí o mestre Estevinho fez um evento muito bacana, né? Onde ele graduou todos aqueles alunos do mestre Humberto. Foi uma festa muito bonita, né? Eu lembro que graduou o Luizão, graduou o Cícero, o Bira, o Wilson, o Niltinho, o Evandro e o Davi, que hoje é mestre de capoeira lá em Nazaré. Sei que graduou toda essa rapaziada e, como de costume, cada um montou a sua associação, né? Foi dar aula, aí Atibaia ficou cheia de academia e ali foi o momento onde eu permaneci com o mestre Estevinho, né? E ali a gente começou a treinar bastante, porque na época o mestre Estevinho tinha equipe de facão, navalha, né? Que eram feitos por esses capoeiristas mais antigos, né? Com a saída deles, o mestre Estevinho começou a insistir para a gente aprender também. Aí a gente começa a despontar, né? Aí na minha turma era eu, o Paulinho que faleceu, aí depois chegou o Renatinho, junto com ele chegou o Formiga, né? Cristiano, e a gente foi treinando, né? E aquela academia na Padre Chico ali começou a encher de uma forma que o mestre Estevinho teve que mudar de espaço, né? Aí a gente mudou lá para José Bonifácio e a gente foi treinando, e aí eu fui me graduando e fui me apaixonando cada vez mais pela capoeira, né? O meu início de trabalho com a capoeira, ele se deu em 1998. Eu lembro que o mestre Estevinho tinha academia lá na José Bonifácio, era uma época muito bacana, né? Onde a capoeira ela estava bem vista no mercado. Você montava uma academia e você sobrevivia das mensalidades, né? E eu lembro que nessa época o Estevinho dava aula o dia todo, cara. Tinha umas 3, 4 turmas pela manhã, aí a partir das 14 horas e até as 22, né? Entrava uma turma, saía outra, e as turmas que eu falo era a turma de sala cheia, né? Então era muito bacana trabalhar com capoeira naquela época. E eu me lembro que no final de uma aula, treino, o Estevinho ele tinha o costume de fazer um cumprimento, né, para finalizar tudo, e ele deixava o pessoal estagiário, no qual eu participava desse grupo, né, eu já era estagiário nessa época, e deixava a gente destacado dos alunos, e ali ele fez um convite, né, ele falou que ele queria montar uma unidade 2 da Ging Sport lá em Bom Jesus dos Perdões, né, e perguntou ali se eu queria assumir essa responsabilidade. Aí eu falei, eu vou sim, mestre, só que eu não vou sozinho, né? Como que eu vou chegar num lugar sozinho, né? Fica complicado. Agora, se eu chegar com mais alguém, fica algo mais fortalecido, né? E foi o que aconteceu, né? Em 98, eu e o Cristiano, né? O Formiga, que era meu parceiro de treino, de roda, é um irmão que eu não tive, vamos dizer assim. A gente inicia um trabalho lá em Bom Jesus. No mesmo ano, a gente faz um evento junto, né? Gradua uma turminha bacana lá. Só que logo após o evento, o Cristiano, né, o Formiga, ele resolve trabalhar com o pai dele, aí a gente desfaz a sociedade e eu continuo com o trabalho lá em Bom Jesus, né? E no ano seguinte, em 99, o mestre Estevinho me forma. Aí em 2000 eu monto a minha associação, como era de costume, né? Eu montei o Esporte Brasil Capoeira e fui trabalhando com a capoeira. Nessa época aí surgiu a oportunidade de realizar um trabalho social dentro da academia. Aí no início eu oferecia capoeira, aí a mãe de um aluno que tinha restaurante começou a oferecer sopa, aí começou a aparecer pessoas interessadas, né, em ajudar. Aí esse projeto que começou com capoeira e sopa se estruturou de uma forma que veio a se formar a atual OSC Casulo, a qual eu sou funcionário até os dias de hoje. E aí eu me lembro que em 2007 a gente inseriu a capoeira lá na Fundação Casa, né, como um instrumento de inserção social e cidadania, né, para os jovens aí que cumprem medida naquela unidade. E aí a gente foi trabalhando, né, nos projetos, né, lá em Bom Jesus, no Casulo, algumas academias. E nesse mesmo ano
eu sinto a necessidade de estar com pessoas que buscassem o mesmo objetivo que eu vinha buscando na capoeira, né? Então, em 2007 eu passo a fazer parte da Associação Herança Cultural Capoeira, né, que tem como presidente o mestre Catitu, que é uma entidade preocupada com a preservação, evolução e divulgação da capoeira, não só no Brasil como no mundo, né? Aí eu passo a integrar a Associação Herança Cultural Capoeira. Nessa mesma época também, não, acredito que em 2009, eu idealizo o projeto Gingando na Escola, que tem como objetivo principal colaborar com a motricidade infantil de crianças que estão em idade pré-escolar e que frequentam, né, os colégios particulares de Atibaia e região, né? Então é um projeto muito bacana, onde eu venho trabalhando também. E é isso, né? De 98 para cá, eu nunca deixei de fazer um evento de graduação, né? Sempre para promover a integração e a divulgação da capoeira. E sou muito grato, né, por ter a capoeira como parte da minha renda, né? Em alguns momentos da minha vida ela foi a minha única fonte de renda. Foi na capoeira que eu consegui condições de estudar. Eu sou professor de educação física e também foi na capoeira que eu constituí a minha família, né? Graças a Deus eu sou casado com uma mulher maravilhosa, né? Sou pai de 4 filhos e sou muito grato por tudo que a capoeira fez, tem feito e ainda fará em minha vida, né? Então só me resta continuar aí colaborando com ela. É isso. Um momento inesquecível que eu vivi na capoeira de Atibaia foi um evento que o Dourado, né, que você, Dourado, fez, que você intitulou de Ginga Solidária, né? Ali foi um momento muito bacana, foi um evento ali na Praça da Matriz, né, onde praticamente todos os grupos de capoeira aqui de Atibaia se uniram, né, levaram seus alunos, e aí foi uma tarde muito gostosa, né, que teve aulão, roda, e foi muito bacana, porque aquela Praça da Matriz ali parecia um mar de capoeirista, né? O pessoal gingava, aquilo ali ficou muito bacana, né? Esse aí foi um momento inesquecível para a capoeira de Atibaia. Agora, um momento inesquecível da capoeira que eu passei foi numa oportunidade única que eu tive de viajar para a Europa. Eu fui para a Espanha, né, num evento da nossa escola. E chegando lá, acabou o evento, tudo, eu fiquei uns dias por lá para poder, né, trocar algumas informações, ensinar, aprender, né, e até buscar aquela realização pessoal, né, que o capoeirista ele tem esse desejo de vivenciar a capoeira no exterior. E para mim foi muito bom, aprendi muita coisa, né, mas o que mais me chamou a atenção nessa viagem foi quando eu descobri o valor da saudade, cara. A saudade dos meus, a saudade de casa, da minha esposa, filhos, né? Então, quando a gente está longe, a gente realmente vê o quanto a gente tem que ter essa vontade, esse desejo, né, de estar junto com esse pessoal aí, porque não foi fácil. Bom, eu vejo a capoeira de Atibaia como uma capoeira que carrega cicatrizes, né? Porém, é uma capoeira que carrega cicatrizes e vem se superando a cada dia, né? Com o passar do tempo, essa nossa capoeira, ela pode até ser chamada de uma capoeira de superação. Por que eu falo isso? Porque quando o mestre Humberto vai embora, ele deixa um vazio muito grande, né? A gente sabe que a capoeira de Atibaia, ela tem a sua raiz fundamentada na vertente desportiva da capoeira. E eu me lembro que quando o mestre Humberto vai embora, fica todo mundo, né, vamos dizer assim, desamparado, né? Pelo fato dele ter ido embora da forma que foi.
E a capoeira por si só ela é dinâmica, né? Em cada época ela se apresentou de uma maneira na sociedade. E logo quando o mestre vai embora, a capoeira começa a passar por algumas mudanças. E a vertente desportiva da capoeira começa a perder espaço para essa vertente da capoeira de mercado, né? Onde a gente chama de capoeira contemporânea. E quem que sofre com isso? O pessoal que realmente gosta da capoeira, né? O pessoal que realmente quer estar na capoeira, né? Então, na época, eu me lembro que começou a gerar uma certa desunião, né? Atibaia estava com bastante grupo de capoeira, cada um fechado no seu cantinho, né? Defendendo a sua ideologia, né? A sua filosofia de trabalho, vamos dizer assim. E aí o pessoal da nova geração, a qual eu faço parte, né? Que começou a treinar no início da década de 90, eu acredito que foi quem mais sofreu. Por quê? Em 98 eu comecei a ensinar, aí eu comecei a viajar um pouco, né, para mim garantir o meu espaço na sociedade capoeirística, e a partir dessas viagens, né, desses intercâmbios com a capoeira fora de Atibaia, fora da região de Atibaia, eu deparo com uma capoeira bem diferente daquela capoeira que eu vinha vivendo, né? Naquela capoeira que eu fui criada. E aí eu vou insistindo no meu trabalho e isso aí vai dividindo ainda mais, né, o pessoal, né? Gera uma certa divisão sim, gerou, né? Gerou uma certa divisão sim. E aí em 2007, como eu falei, eu tento buscar uma referência fora de Atibaia. Não só eu, como outros capoeiristas também tiveram essa necessidade de buscar uma referência fora, né? E aí a divisão aumenta. Mas a gente percebe, né, os capoeiristas de Atibaia vão amadurecendo e percebe que a diversidade é a riqueza da capoeira, né? A diversidade faz parte, né, de todo o contexto histórico da capoeira. E aí o pessoal começa a se falar mais, né? A partir daí o pessoal começa a tentar estar mais unidos, né? Começam as rodas na rua, aí o pessoal começa a fazer esse intercâmbio, né, entre eles, e isso é um ponto positivo, né? Hoje eu acredito que o pessoal está mais maduro, né? A gente tem uma associação aqui em Atibaia, onde ela é composta, né, por diferentes profissionais da capoeira, cada um com uma linha de trabalho, um pensamento de trabalho, mas todos se unem, né, para garantir um projeto social, buscando verba, né, da prefeitura. Isso aí já é um grande passo, né? Isso aí já mostra que o pessoal está buscando essa união. Isso aí é muito positivo para a capoeira. Eu particularmente não participo desse projeto, até por conta de agenda, né? Quando me convidaram, eu, graças a Deus, estava com os meus horários cheios, né? Então eu tenho meu trabalho com capoeira, meu trabalho fora da capoeira, tenho a minha família, então não deu para estar junto. Mas eu vejo dessa forma, né? Eu vejo que hoje em dia a capoeira de Atibaia, ela superou todas essas vaidades, né? Ou melhor, vem superando todas essas vaidades. É uma capoeira cheia de cicatriz, sim, né? E eu acredito que nós estamos no caminho. Acredito que em breve a gente vai olhar para toda essa realidade que todo mundo passou, né? E vamos ver que foi um aprendizado para que a capoeira permanecesse forte, né? Da forma que está aqui na nossa região. Eu quero agradecer ao Dourado por essa iniciativa. Eu particularmente sei que esse projeto, né, de resgatar a história da capoeira de Atibaia não aconteceu de uma hora para outra, né? Há muito tempo você vem falando disso aí, né? E parabéns por essa ousadia. Não é fácil reunir informações do pessoal de Atibaia, né? Resgatar toda essa história, mas eu sou muito grato por tudo que você vem fazendo, né? E isso aí, acredite que é uma contribuição muito positiva pela capoeira, né? E eu quero deixar uma homenagem aí aos meus mestres. Eu vou abrir com uma ladainha com o mestre Estevinho e no corrido vou cantar uma música
de autoria do nosso mestre Catitu, que tem tudo a ver com a nossa capoeira, que tem tudo a ver com a persistência, né? Com a resistência, que a capoeira de Atibaia é isso, a capoeira de Atibaia é resistência, né? Permanecemos nessa estrada da capoeira, sendo madeira de lei, que nem machado, que machado nenhum corte. Obrigado.